Olá, queridos amigos, estou aqui para mais um dia de Josiane Leite, dia a dia com a Palavra de Deus. E o tema de hoje, nós vamos tratar sobre a corrupção. Corrupção, o mal do fim dos tempos, certo? E eu trouxe uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 17. Então, você que está com a sua Sagrada Escritura, como eu sempre lhe convido, pega a sua Bíblia e me acompanhe, tá bom? Vamos lá. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também desses. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecado, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto, de fé inconsistente. Mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como o foi daqueles. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino da conduta, nos projetos na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos meus sofrimentos que conheci em Antioquia, em Ícone, em Listra, que perseguições eu sofri, e de todas me livrou o Senhor. Aliás, todos que quiserem viver com piedade em Jesus Cristo serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheceis as Escrituras, conheceis as letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, amados, que a palavra de Deus hoje vem falar de muitos adjetivos de pessoas corruptas. E uma das coisas que hoje tem maltratado no fim dos tempos chama-se corrupção. Como tem judiado com o povo, principalmente no nosso país, o Brasil. Então, como eu trago esse sentimento como cristão, mas também como cidadão, relacionado à corrupção no nosso país, e não me refiro somente à corrupção política, porque nós estamos corruptos em todas as maneiras, por todos os lados. Estamos nos corrompidos, temos nos corrompido. Mas de um modo particular, no meio político, sabe? Olha o que Deus nos adverte em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobreviverão momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora. Quantas pessoas? Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos. Veja,
a ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, chega a tal ponto de roubar dos cofres públicos esses corruptos, que para mim, independente da coloração partidária, tem que todos serem presos. Todos têm que pagar, porque quando um assassino mata uma pessoa, é um crime cruel, é algo devastador. Mas um assassino que mata só uma pessoa é grave. Mas você imagina alguém que defrauda os cofres públicos e, consequentemente, provoca a morte de milhares de pessoas, de inúmeras pessoas com ausências de medicamentos, com pessoas em filas de cirurgias para serem feitas porque falta material cirúrgico, a pobreza, as pessoas que moram nas ruas, por exemplo, em 2010, só aqui em Fortaleza, próxima à cidade de Pindoretama, tinha aproximadamente 4.000 pessoas morando na rua. Veja, a nossa saúde é defasada. Eu mesmo passei um acidente em 2013 para 2014, onde o meu hospital aqui em Pindoretama só tinha um colar cervical e que, se alguém sofresse um outro acidente, teria que retirar de mim para atender uma outra pessoa. E como de fato aconteceu, infelizmente. Então, meus irmãos amados, esse mal, que é corrupção, é algo do fim dos tempos. Jesus, ao ser assunto ao céu, ele dizia: vão meus filhos, dizendo para os apóstolos, vão meus discípulos, meus apóstolos, e vão dizer que o reino de Deus está próximo. Quero dizer para vocês que o reino de Deus está próximo. Quantas pessoas estão vivendo na miséria, sem o mínimo, sem o básico do básico para sobreviver, enquanto esses ricaços, com o nosso dinheiro que foi roubado da corrupção, dos nossos impostos, e temos uma carga tributária maior do mundo, onde nós não conseguimos mais nem vivermos com o básico, com aquilo que nós temos de salário, e tem destruído, meus irmãos amados. E é por isso que eu venho chamar a atenção, como filhos e irmãos de Deus, todos esses homens, ou a quantidade que o apóstolo Paulo se relaciona a essas pessoas. Eu vou citar novamente para você ouvir e preste bem atenção. Serão pessoas, homens e mulheres, egoístas, gananciosos, sacatiosos, soberbos, blasfêmios, rebeldes como os pais, ingratos e iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores. Vou parar um pouquinho aqui, traidores, porque essa gente trai a nossa confiança, essa gente trai o nosso país, traz as pessoas que depositaram toda a confiança nesses políticos. Quanta gente boa tem na política, mas são pequenas que acabam sendo engolidas por esses corruptos, que infelizmente são pessoas gananciosas e inimigos, são mentirosos, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A palavra vem dizer para você aqui: afaste-se também destes. Você conhece alguém corrupto? Se afaste. Se afaste. E o melhor, eu não sei em quem você vai votar agora para presidente, ou em quem você já votou, que deve ter se tornado um corrupto, descoberto-se um corrupto. Mas eu convido a você a examinar de uma forma mais categórica para o futuro da nossa nação. Vamos olhar de um olhar de dentro para fora, daquilo que Deus pode ver. Vamos enxergar com os olhos mais de Deus. Vamos enxergar pessoas que poderão ter capacidade de nos representar melhor, para que nossa corrupção, essa corrupção que tem destruído a nossa nação, ela possa ser desfeita, pelo menos amenizada um pouco. Talvez o sistema não permita que se acabe totalmente. Mas eu gostaria de dizer para você aqui que as pessoas que estão fazendo isso são homens de espírito corrupto, de fé inconsistente. Mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi daqueles. Olha, meu irmão amado, todo corrupto um dia vai aparecer. E agora nós estamos vendo algumas pessoas, que eu não vou citar o nome, que a grande mídia apresenta claramente como corruptos.
e que vão pagar e que estão sendo descobertos. Então não se iluda. Seja um cristão e um cidadão que se preocupa com o outro, que não vende o seu voto, sabe? Por qualquer coisa. Eu sei que às vezes a fome, a miséria nos leva a nos corromper. Mas digo, tenha fé. Tenha a capacidade de se tornar um cidadão autêntico também. Um cidadão honrado. Onde seus valores, seus princípios não sejam roubados. E que nós possamos nos tornar pessoas que terão a capacidade de mudar o nosso futuro, de mudar o futuro do nosso país, da nossa cidade, do nosso município, das nossas comunidades, da nossa igreja. Porque é isso que Deus faz conosco, amém? E no versículo 12 diz, aliás, todos que quiserem viver com piedade em Cristo serão perseguidos. Todos aqueles que se opuserem contra essa corrupção, contra esse sistema, serão perseguidos. Talvez eu seja um perseguidor, por estar já tocando um pouco nesse assunto, alertando um pouco você sobre a questão da corrupção. Quando aos homens maus e impostores progredirão no mal, enganando e sendo enganados. É uma briga de serpentes, é um enganando ao outro. Você pode me imaginar, meu irmão, que isso não é de Deus. Eles estão enganando e sendo enganados. Mas uma coisa é certa, é clara. A Deus nada fica obscuro. Deus vê tudo. E nada ficará sem ser descoberto. Tudo vai ser descoberto. Porque a corrupção, em suas mentiras, um dia ela é descoberta. E nós estamos vendo agora, em milhares de anos, de alguns anos para cá, teve essa Lava Jato que descobriu tantos corruptos que nós nem imaginaríamos. E que também, no versículo 14 diz assim, tu porém permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Você que tem caráter, que aprendeu desde a infância do seu pai e da sua mãe, não roubar, veja, é um dos mandamentos, não roubar, não furtar. Isso nós aprendemos do berço, nossos pais nos ensinaram isso, meu pai e minha mãe me ensinou, não roube, não é para pegar nada de ninguém. Seja uma pessoa correta, íntegra, de caráter, e assim nós o somos. Gosto de dizer a frase de, acho que é Machado de Assis, que a ocasião não faz o ladrão, só o revela. Muitas das pessoas que estão entrando na política já eram corruptos e acaba tomando posse do poder e acabamos sofrendo, toda a população, por uma pequena minoria. E continua dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para instruir, para refutar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a obra. Nós precisamos inserir pessoas de Deus na política. Pessoas que têm uma capacidade e um comprometimento com Deus. Veja quantos projetos de leis querem ser aprovados no Congresso Nacional. Quantas leis absurdas, como a ideologia de gênero, a questão do aborto, de querer aprovar o aborto. Alguns países já aprovaram e o Brasil já tem há anos querendo colocar isso em pauta. E louvado seja Deus que isso ainda não foi aprovado. E eu vou estar combatendo isso. Vou estar lutando para que o aborto não seja legalizado no nosso país. E eu digo para você, meu irmão amado, seja um cristão verdadeiro. Não vote naquelas pessoas que você sabe que são corruptas. Não venda seu voto. Não seja mais um na corrupção. Porque muitas pessoas morrem, são milhares de pessoas que sofrem com a corrupção. Então venho pedir esse alerta a você. Corrupção, esse mal do final dos tempos que tem destruído milhares e milhares de pessoas. Muitas pessoas estão sendo mortas por carências pequenas, como comida. Quantas pessoas estão sem comer, sem beber, porque não tem, porque foi tirado delas o mínimo que é a alimentação, a moradia. E eu acho que é isso. Que Deus abençoe você. Reflita em quem você vai votar. Pense nisso. Pense o quanto a corrupção assassina mais pessoas do que um assassino em série.
Um corrupto é pior do que um assassino em série, do que um serial killer. É muito pior, porque um serial killer só consegue matar 30 pessoas, ao máximo ele é descoberto e é preso. Mas um corrupto, ele é às claras, ele mata milhares de pessoas, disfarçadamente de parlamentar. Que Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Graça e paz.